Rapaziada, não demorou pra Bleach, bom, ter aí seu hatezinho. No caso, Bleach teve 0,1% ali mal avaliado, porque a galera gosta de competição, né? A galera é muito competitiva. Então, se um anime tá indo bem, a galera vai sempre diminuir o outro. E isso é basicamente a guerrinha de fandom, né? Muito legal, muito maduro. Agora bora falar do que a gente tá trazendo aqui hoje, porque esse episódio foi muito bom, esse episódio realmente foi histórico. Ele mudou muita coisa e alugou um triplex na cabeça de muita gente por aí. E, cara, enfim, a gente já falou aqui, já fez um capítulo só falando sobre o quão bom foi esse episódio, quão relevante ele foi pra tudo, né? Falamos de Orihime, falamos da nova transformação do Ichigo, falamos do Ishida, mas a gente talvez não tenha falado de uma coisa que é muito interessante, que é como que o Kubo fez isso tudo, né? Como que o Kubo esperou 10 anos pra conseguir introduzir tudo isso numa história. E recentemente no Twitter, é sempre lá, eu acabei vendo a galera falando umas groselhas por aí, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Então se você já me acompanha aqui, cara, deixa o likezinho pra ajudar. E caso você seja novo ou nova, já aproveita e se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de Bleach, a gente faz esse tipo de vídeo um pouquinho mais descontraído de vez em quando, e que pelo visto vocês gostaram, então eu vou continuar fazendo com mais frequência. Pois bem, um assunto que dá sempre o que falar é a grande comparação das fandoms, né? A galera que compara Naruto com Bleach, Bleach com One Piece com Naruto, e assim por diante. O que dá pra trazer disso tudo? Porque Naruto agora virou um pilar de comparação pra tudo? Não. É o Big Three. E o Big Three sempre foi comparável um ao outro. Isso é normal. Isso aí a galera faz pra brincar, ou pra zoar, ou às vezes de maneira bem desonesta, né? Aí vai da índole e da intenção de cada um e também de como que o argumento é construído, né? Então vamos por essa parte. Eu acho que o principal aqui é a gente se atentar à diferença entre os autores e a diferença entre as situações de cada autor. Como assim, Luca? Por exemplo, o Kishimoto, quando tava fazendo Naruto, ele tava atrapalhado, porque, bom, tava lançando junto com o anime, então era muita coisa ao mesmo tempo, prazo corrido, e o Kishimoto fez milagre naquele final, eu já falei. A qualidade de Naruto, artisticamente falando, o concept, os designs, cara, tava tudo ainda no ápice, tava tudo indo muito bem, até a revelação da Kaguya foi bonita, não foi boa, mas foi bonita. E isso lembrando, o arco da guerra é muito grande, tem muita coisa nesse arco, e tem muito personagem que não foi aproveitado, né, a gente sabe que apareceu ali, foi, tá bom, morreu, acabou. E que provavelmente, se o Kishimoto tivesse mais tempo, daria pra aproveitar melhor, então finais geralmente em shonen são conturbados, e cada autor teve a sua própria experiência. O Kishimoto teve que correr muita coisa, então acabou que várias revelações ficaram bem mal feitas, como o caso do próprio Black Zetsu. Quando tiver pra Bleach, a gente tem aquele final, que a gente sabe que no mangá foi diferente do anime, e o anime está numa situação muito boa, em que ele está corrigindo muita coisa. No caso de Naruto e Bleach, os cenários são, sim, diferentes. O Kishimoto nunca teve toda essa liberdade que o Kubo tem. O Kubo literalmente teve que cancelar o próprio mangá, ele teve que ir atrás, correr, se planejar, conseguir ter um comeback de alguma forma, tudo isso enquanto ele criou o próprio Clube Outside, para continuar conversando com a comunidade, entendendo a opinião alheia, que é uma coisa que muito mangaka não faz, ou pelo menos não tem a liberdade de fazer. Muitos deles não aguentam pressão na internet, que é um lugar tóxico pra caramba, o próprio Kubo também já teve suas farpas. Então construir todo esse aglomerado de gente, de opiniões, é uma parada difícil. Não é uma parada tão simples quanto só criar uma conta do Twitter e esperar que todo mundo vai ser sensato, porque não vão ser. Você vai ter aí fã de Boruto falando besteira 24 horas por dia, vai ter aí fã de Dragon Ball maluco e tudo mais, vai ter aí fã de Bleach que também é desonesto. Então, tipo assim, a internet já é difícil. Agora, uma coisa que não dá pra negar é que o Kubo criou a própria situação em que ele tá atualmente. Ele planejou tudo isso, ele construiu um ecossistema. Diferente do Kishimoto, o Kishimoto literalmente desistiu de Naruto. Isso é uma parada que dá pra ver. Ele literalmente foi lá, deu Boruto pro seu assistente, um assistente que tava com ele desde o começo, que é o Ikemoto. Desde lá de trás, o Ikemoto tá junto na correria, ele criou Naruto junto com o Kishimoto, e o Kishimoto acredita que Naruto é um trabalho muito mais coletivo do que o próprio Kubo. Eu acredito que o Kubo considere o trabalho dele. Ele vai lá, ele ajuda, ele tem assistentes e tudo, só que a grande diferença do Kubo é que ele não vai largar o pé de Bleach nunca, meu mano. Ele vai terminar tudo que ele quer fazer, e aí só depois aí talvez ele vá seguir em frente. Ou, como a gente pode ver com o caso de Burn the Witch. Burn the Witch, apesar de ser uma obra diferente de Bleach, ela se passa no mesmo universo com outras protagonistas, com outras histórias e com outro tema também. Tem muito tema diferente, mas sempre mantendo o mesmo tom. Então você vai ver aí que tem muita coisa que é muito parecida, é basicamente o mesmo universo com outros temas. E compõem uma coisa só. É muito diferente do que o Kishimoto tentou fazer com Samurai 8, que a gente viu no que deu. O Kishimoto parece que ele não quer manter
esse trabalho com Naruto. Então, quando a gente conversa, quando a gente brinca e compara, por exemplo, as revelações, né? Comparar o plot twist do Obito com o plot twist da Zangetsu, ok, são revelações muito boas, cada uma do seu jeito, revelações, plot twists e reviravoltas, muito legal. Agora, Naruto e Bleach são diferentes, não dá pra negar isso, são muito diferentes. Quando a gente vê a Orihime fazendo tudo aquilo, é uma coisa. Quando a gente compara com a Hinata, não tem comparação, mano. Não tem comparação. E eu não tô nem falando de qualidade entre bom e mal. Eu tô falando que são muito diferentes. O que Bleach fez atualmente consertou tanta coisa, deu tanta camada nova, e, cara, é mérito do autor. Simplesmente mérito do autor. Foi uma cena muito boa, foi uma cena épica que ele queria fazer e ele conseguiu fazer. Depois de 10 anos de tempo, de paciência, de planejamento, de mudanças. Então, tipo assim, não tem como a gente não ficar feliz por isso, né? Os fãs não tem como não ficarem felizes por isso, que é o autor fazendo o que ele quer fazer e o que ele ama fazer. E assim, tudo isso, né, de uma maneira orquestral, com uma trilha sonora muito boa, um trabalho de animação genial. Então a galera das outras comunidades vão sim bullshitar, eles vão falar da animação, eles vão falar, nossa, a animação tinha que ser muito melhor, não, porque as lutas de One Piece, não, porque as lutas de Boruto, a galera vai fazer isso. E não tem o que fazer, rapaziada. Então o que eu recomendo? Eu recomendo que a gente só comemore, porque nós estamos atualmente no episódio 5 de 10 episódios de Bleach. Ainda vão sair mais 5. E assim, a gente não sabe a duração desses episódios, a gente não sabe quanto tempo vai ter cada um, quantos adicionais vão ter, quanta coisa nova ainda tá por vir. Então, cara, se você, fã de Bleach, ficou frustrado com alguém falando besteira por aí, cara, só fique de boa, apenas fique de boa. Kishimoto nunca conseguiria fazer o que está acontecendo é uma fala de brincadeira. Porque ele conseguiria, se ele tivesse tempo, se ele tivesse situação, ele conseguiria. Muito provavelmente ele conseguiria fazer uma personagem feminina boa e tudo, por mais que ele mesmo admitiu que ele não consegue, ele não é bom em fazer personagem feminina. Eu acredito que sim, ele tem capacidade para isso. Só que ter a capacidade e criar a situação boa para isso são duas coisas muito diferentes. Com relação ao Kishimoto, eu pelo menos não vejo vontade dele continuar com o universo de Naruto, talvez um one shot aqui ou ali, coisas assim que realmente, pô, agregam, novels agregam, acho que são sempre bem-vindas, são coisas assim, fenomenais, que ele inclusive não depende só dele, ele pode literalmente chamar outros autores, como é o caso da irmã do cara do Tokyo Ghoul, né, a irmã do Sui Ishida, que já escreveu a novel do Akatsuki Hiden pra ele, que é muito bom. Então, coisas assim, pra mim, são muito bem-vindas. E eu acredito que isso nem dê tanto trabalho assim pro Kishimoto se comparar a desenhar o mangá inteiro, né? Então, pra mim, eu acho que é isso, tá? Esse aqui foi um vídeo mais pra falar um pouco de Bleach. Tem muita coisa que eu ainda quero trocar ideia com vocês sobre Bleach, eu pensei em várias coisas novas, então se esse formato aqui continuar recebendo, mano, like, comentário, eu vou continuar fazendo assim. Se não, a gente estuda pra ver o que dá pra fazer aqui de melhor na comunidade, beleza? Não esquece, eu adoro Naruto, eu adoro Bleach, eu ainda estou lendo One Piece, então, galera, paz entre os irmãos, pode ser? Vamos ficar de boa um pouquinho? Beleza. Dito isso, valeu a todos, obrigado por tudo, valeu e tchau!